Boa noite a todas. Estou adorando ver os boa noites, né, pipocando aqui no chat. Me sentindo assim com esse monte de boa noite, né? Sejam muito bem-vindas. Esse encontro foi muito desejado e esperado da gente estar um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, me apresentando, eu sou Luciana Adão, coordenadora de patrocínios culturais do Futuro e também uma das coordenadoras deste programa, né, no qual estamos todas muito envolvidas e felizes em participar, pelo menos espero que vocês estejam, né? Vamos lá. É, a noite de hoje, né, a gente está aqui, né, a nossa mesa de hoje, eu vou pegar o roteirinho, tá, gente? Só para não me perder, porque o objetivo macro dessa noite é a gente compartilhar com vocês um pouco da experiência das nossas instituições de estruturação de comunidade, né, de envolvimento de comunidade, estruturação dessas redes, mas, sobretudo, a gente também ouvir vocês. Então, a dinâmica, acho que só me antecipando um pouquinho, a dinâmica vai ser a seguinte: faço essa abertura, uma breve introdução, passo a palavra para cada uma das instituições envolvidas, né, e das mulheres aqui maravilhosas presentes. E, em seguida, a gente abre, quer dizer, e ao longo, né, das falas, vocês podem ir organizando, colocando as perguntas no chat, que aí eu vou receber as perguntas e eu vou direcionando para quem for, para vocês terem as respostas. Então, tá, a ideia é que a gente tenha um tempo razoável aí de perguntas, portanto, as falas vão ser um tanto objetivas, então, só falando aqui inicialmente para vocês da dinâmica da noite. Mas, voltando, né, à nossa mesa, a nossa conversa, na verdade, né, não é uma mesa, né, formal, é sobre como essa formação de comunidades pode fortalecer, né, ou fortalece o papel da mulher, né, no mercado da música, na indústria da música, enfim, do som e da música, que é o que a gente está trabalhando aqui com essa cadeia toda. E aí, falando assim, eu quero recordar, né, para passar a palavra, eu quero recordar alguns dados, assim, né? Principalmente, acho que a pesquisa Por Elas Fazem Música da UBC, quando a gente formulou esse programa foi formulado em várias pesquisas, né, internacionais sobre a participação feminina e as daqui também, principalmente, para a gente traduzir para a nossa realidade. Acho que a pesquisa da UBC, Por Elas que Fazem a Música, foi uma das principais. E aí, assim, alguns dados chamam a atenção, e não sei se vocês viram que ontem foi publicada já a edição 22. Tá fresquinha, assim, saiu ontem no final do dia e continua reafirmando muitas coisas. Por exemplo, 79% das mulheres já sofreu discriminação de gênero, né, e 53% jamais receberam valores. E aí, lembrando também, a Datasim, quando fez uma rodada, 84% das mulheres, que aí era um outro percentual, talvez um pouco mais amplo até, também tinham sofrido discriminação de gênero nos seus trabalhos. Quem nunca, né? Quando a gente... E aí, falando da parte mais prática, assim, mesmo tendo avançado, mesmo tendo crescido em quase dobrado o número de mulheres registradas na UBC, associadas na UBC, elas representam ainda, nós, né? Elas não, nós representamos só 16% do total de associadas. E, em relação à distribuição, continuamos estagnadas nos 9% de um total de distribuição. Então, assim, temos aí alguns sintomas, né? E esses sintomas, né, essas questões, elas nos são comuns. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse programa, primeiro que, assim, olha, por trás de todo programa, de toda instituição, tem os CPFs, ou passaportes para aqui, no caso de Emily, né, que está de fora, e Mariana, que está aqui representando também Setso hoje, somos todas mulheres, né, que trabalhamos no campo da arte, da cultura, especificamente também na música, e quando a gente se juntou para formular... Esse programa ele já foi construído em rede, né? A gente é adepta do é impossível ser feliz sozinha. E a gente só constrói rede com confiança,
com ética, né, com troca. Então, esse programa diz muito disso, e nessas 3 edições que a gente vem acompanhando, um dado muito importante para a gente são os vídeos de depoimento de aplicação para participar do programa. E sempre, no final, de um jeito ou de outro, cada uma de vocês falava mais ou menos assim: eu quero, claro, entender melhor do mercado, mas sobretudo, eu quero ter mais confiança e eu quero trabalhar, formar uma rede. Então, esse programa é sobre confiança e rede, ele é sobre conexão. Então, dito isto, não vou falar muito sobre o Oi Futuro, eu estou de mediadora, eu posso depois, eventualmente, entrar especificamente em alguma questão, mas acho que para passar para as nossas convidadas e depois a gente vai conversando aqui, a gente vai ter um tempo de conversa, tal, vocês podem mandar as perguntas. Vou passar aqui, então, para a Cristina Becker, que é diretora de arte do British Council. Aliás, eu não vou falar os cargos, eu vou falar o nome, a instituição, e vou ser ousada e vou poder falar os apelidos com toda a intimidade conquistada. Então, vou passar para a Cris Becker, nossa musa aqui do British Council, para dar boa noite. E, vou controlar o tempo, hein, Cris? Vou marcar tempo. Tá. E eu comecei a rir, porque eu falei, que apelido que ela vai dar, meu Deus? O que ela vai revelar aqui? Deixa para lá. Bom, queridíssimas, é uma alegria, sempre uma alegria estar aqui, né? Eu falei para vocês no dia que a gente abriu, e hoje cá estamos novamente, é um prazer, né? Eu fiquei pensando em tudo isso que a Lu está colocando e a questão da comunidade, né? O nosso DNA, o British Council, que existe há mais de 75 anos no Brasil e perto de quase 80 e poucos lá no Reino Unido, ele, no seu DNA, ele sempre foi criado com o intuito de conectar, né? Conectar pessoas, conectar organizações, no caso, o Reino Unido com o resto do mundo, né? Então, no nosso caso, essa conexão ela já está com quase 80 anos entre o Brasil e o Reino Unido, e o quanto a gente construiu até hoje, né? Eu falo a nível das organizações, eu falo a nível das pessoas, né? Artistas, indivíduos, eu falo de governos, essa troca está no nosso DNA. O cultural engagement, o cultural exchange é o que a gente sabe fazer, né? A troca cultural, né? E o ASA ele já nasce embebido nessa necessidade de aprofundar essa troca, essa sabedoria, o saber brasileiro com o saber do Reino Unido, e a gente traz para cá essa vontade baseada em todas essas pesquisas, e não pensem que é só Brasil, já falei isso antes, estou reforçando aqui, o quanto essa baixa representação da mulher, como a gente ainda tem muito a expandir nessa área, e isso é um reflexo no mundo todo, não é Brasil, não é só nosso, é um desafio, e a Emily depois pode reforçar isso aqui com a gente, Emily e Mariana, que não estão aqui, poderão falar um pouco dessa experiência de lá. Então, assim, só para reforçar mesmo que esse trabalho de troca, de conexão, e por isso o ASA tem um valor tão grande para a gente que já vem trabalhando há 4 anos juntas, né? Afinal de contas, nós do British Council com o Oi Futuro, com a Emily, com a She Said So, e mais recentemente com as 2 lindas e maravilhosas, Cláudia e Monique, do WME, a gente vem construindo uma cumplicidade, uma vontade de cada vez estar mais junta. E eu acho que o grande segredo, e a Lu tem toda a razão sobre essa questão do depoimento, da gente ter ouvido e ter chegado em informações tão precisas sobre algumas necessidades, porque se essa pesquisa que foi publicada ontem, Lu, é uma pesquisa ainda que reflete um pouco do tanto que a gente tem que fazer, é em cima disso que a gente está batendo, e o ASA ele vem fortalecer. Então, essa questão de comunidade, assim, só para fechar, também não quero me alongar demais, ou a gente cultiva ela, ou a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que o ASA, um dos grandes predicados, além da troca de saberes, né, é exatamente essa construção dessas redes e fortalecimento dessas redes, né, ou daqui que a gente sai fazendo coisas juntas, seja um produto novo, seja um projeto novo, seja uma criação nova, mas é junto que a gente chega a algum lugar,
né? Então, assim, o ASA é um lugar, é um safe space, é um lugar seguro para a gente ser o que a gente é, para a gente estar à vontade e para a gente reforçar que nós sabemos e fazemos acontecer. Então, parabéns, meninas lindas, maravilhosas, participantes do ASA, edição 3. E passo a palavra, então, Lu, para a Emily? Desculpe, para você, Luciana. A mediadora sou eu, Cristina Desculpe. Beck. Preenchendo aqui lacunas. Não, senhora. Muito obrigada, tá? Obrigada. Gente, é isso, é intimidade, entendeu? Mas é assim, intimidade. Mas porque eu tenho também que passar uma orientação para as meninas. Eu vou passar, gente, a gente vai passar a palavra para Emily. Mas antes eu queria que vocês acessassem, né, os recursos aqui de interpretação. Tem um botão Interpretation para vocês escolherem o idioma. A gente tem tradução simultânea, tá? Então, para vocês ficarem confortáveis. A pessoa, olha, a Paola. Ixi, gente, vocês são demais. Então, agora eu vou passar a palavra para Emily. Boa noite, Emily, bem-vinda. É com você. Meninas, liguem aí a interpretação. Emily, acho que está sem áudio. Você está no mudo. Opa! Pode me ouvir agora? Sim. Sim. Não estive fazendo Zoom por muito tempo, não 2 anos. Ok, oi. Eu sou a Emily, eu sou de Lighthouse e estou muito feliz de estar aqui. ASA é muito especial para o Lighthouse. Nós somos muito orgulhosos de ter envolvido desde o começo e Lighthouse, o nosso papel no programa é que trazemos nossa experiência de ter programas criativos e de mentoria, mas especificamente estamos ajudando a criar o componente de áudio e os aspectos de áudio do programa. E só uma coisa, a ASA é muito especial para mim, porque eu morei no Brasil como criança por 2 anos em Niterói, então eu fiquei muito feliz com a oportunidade de voltar para esse país lindo. Então, muito obrigada. Então, Lighthouse, no centro, nós desenvolvemos talento e audiências, nós temos um programa bem variado, mas essa é a narrativa em tudo que a gente faz. E fazendo comunidades é essencial para isso. E eu acho que é muito fundamental para programas que têm impacto grande. E eu acho que a gente tem um histórico muito forte de criar comunidades e programas que eu vou falar, que transformou grandes comunidades que continuaram depois dos programas e dos projetos. Então, isso é um dos nossos grandes goals. Alguns dos programas, que é Mulheres em Áudio, que é bem relevante para a ASA, como Cristina disse, isso foi em resposta direta para lidar com subrepresentação de mulheres na indústria de áudio e som, e foi muito importante nesse programa, um projeto de 3 dias que trouxemos mulheres do país todo, que tiveram um projeto residencial por 3 dias, tiveram um workshop, tiveram falas, uma conferência, e teve um momento muito importante que elas se juntaram com outras mulheres que trabalhavam com som, que é uma área muito dominada por homens, e muitas mulheres estavam em trabalhos técnicos, e esse é mais o caso. Então, trouxemos elas juntas para inspiração e aspiração, com pessoas com muita experiência, mas muito importante, eu acho que isso é muito importante para construir as comunidades, são as coisas moles em volta, não são só as estruturas, é o informal, são os momentos relaxados que as pessoas conseguem se conhecer e fazem essas conexões. E eu acho que umas coisas que são fundamentais são esse ponto compartilhado
E como você está no programa juntos, vocês têm valores compartilhados, goals compartilhados, interesses compartilhados. E para complementar isso, para criar experiências compartilhadas no programa e todas as atividades em volta disso, nunca subestime o poder de comida e bebida, nós achamos, criando momentos que as pessoas podem comer juntas, beber juntas. Esses momentos relaxados são muito fundamentalmente importantes. E achamos que dos nossos programas de mentoria para pessoas que fazem filmes tiveram 10 edições desse programa, e durante os anos achamos que é uma coisa bem simples, mas muito efetiva e poderosa de criar uma rede maior. Era uma vez a cada 3 vezes convidar todo mundo para beber. A gente não pagava, a gente só criava a data, criava o momento, criava o espaço. E pessoas vieram de vários anos diferentes. Uma pessoa do primeiro ano, uma pessoa do quinto ano, e teve uma multitude de colaborações, parcerias e relações que continuaram depois. E outra coisa que eu acho que é fundamental, eu estou ligada que eu estou em 5 minutos, eu vou tentar terminar, onde vemos comunidades muito efetivas é quando fazemos uma coisa colaborativa em vez de competitivo. Colaboração em vez de competição é muito importante, e criando uma cultura dentro da comunidade, onde estamos apoiando uma a outra, ajudando com o trabalho da outra, facilitando introduções, fazendo recomendações de colaboradores, isso de exaltar uma a outra, porque comunidade é sobre relações humanas e conexões. Tem muitas outras intervenções práticas que nós fizemos e incorporamos no nosso programa. Espero que a gente possa discutir isso nas nossas conversas. Eu não quero passar mais do tempo, então é só isso para mim. Obrigada por agora. If you'd like to. Você ainda tem 1 minuto, se você quiser. Oh. Okay. I think the other thing, particularly from a outra coisa que eu quero falar, particularmente por um ponto de vista de organização, é troca e diálogo. Eu falo de uma perspectiva de uma organização de arte, que às vezes as comunicações podem ser só unilaterais. Então, uma coisa que a gente tenta muito na nossa comunicação, nas comunicações formais e nas nossas interações com as comunidades, convidar retorno, ser aberto ao que as pessoas querem falar da gente. A gente convida as opiniões dela, a gente quer mostrar que a gente está ouvindo, a gente sabe construir comunidades muito melhor se a gente sabe o que elas precisam, sabe o que elas querem e tenta enaltecê-las para elas conseguirem chegar nos goals dele. E são 7 minutos agora. Obrigada, Emily. Agora, então, vou passar a palavra e depois eu faço um fechadão, assim, com todo mundo, antes de fazer as perguntas para vocês, fazendo algumas observações gerais. Mas agora, né, vamos dar espaço. Tenho o prazer de convidar a Mariana, que é da X7 Soul Portugal, representando a X7 Soul Global. Mariana, bem-vinda. Olá, muito obrigada por este convite. É muito especial. Hoje já é de noite aqui onde eu vivo, em Lisboa, mas estou muito contente de ver tantas mulheres aqui neste painel e muito agradecida por este convite. A minha ligação à X7 é exatamente o que nós chamamos o local chapter, portanto a representação local aqui em Portugal. Mas antes de mais, eu julgo que quase toda a gente deve saber o que é a X7, mas só para ter a certeza que estamos todos em sintonia, a X7 já é uma comunidade. Portanto, nós na base somos uma comunidade internacional e fazemos community building
todos os dias. Este é o nosso objetivo principal. Portanto, a She-Said não tem só mulheres, também tem minorias de género e aliados, mas nós focamos essencialmente só na indústria da música. Portanto, outra coisa importante que eu acho que se calhar muita gente não sabe, mas a She-Said já está presente em cerca de 20 países e já somos 15 mil membros de comunidade a título global, embora estes números sejam sempre um bocadinho difíceis de definir, porque temos sempre aumentos grandes em relação a alturas do ano e a abertura de novos chapters, etc, etc. E vou dar o exemplo, por exemplo, em Portugal, nós agora fizemos um evento no Dia Internacional da Mulher, a terça-feira, e tivemos cerca de umas 30 adesões, portanto, ao Local Chapter Portugal. Portanto, estamos sempre a evoluir e isso é, claro, excelente. Entretanto, só para voltar aqui um bocadinho atrás, a missão da She-Said é muito simples, portanto, nós defendemos a igualdade de acesso e de oportunidades para todos os participantes na música. Não são mulheres, mas homens, etc. Portanto, não discriminamos ninguém, porque exatamente a inclusão e a diversidade são chaves na nossa ativação das comunidades. Voltando aqui um bocadinho à história da She-Said a Andrea Magdalena criou She-Said em 2014, foi exatamente por uma necessidade que ela, como trabalhadora na indústria musical, sentiu, portanto, achava que não tinha tanto espaço para falar sobre, tanto espaço na indústria da música e nos cargos que ocupava na altura, para falar com colegas que pensavam exatamente da forma dela, que tinham os mesmos problemas como mulher, em equipas, portanto, compostas essencialmente por homens, etc, etc. E o que nasceu dessa necessidade, esta formação de uma comunidade global, já leva alguns anos, mas acho que os resultados estão à vista, portanto já temos realmente 15 mil membros participantes em vários países. Na totalidade, embora tenhamos esses 20 capítulos, portanto 20 localizações em países mais variados e cidades mais variadas, desde Nova Iorque, Espanha, Portugal, França, Itália, Turquia, Canadá, pronto, não vou estar aqui a prolongar, mas só para terem uma ideia que realmente existem estes núcleos locais e dentro desses núcleos locais existe uma ativação de comunidade, portanto própria para aquele país. A título global, a She-Said tem vários programas, portanto nós trabalhamos com organizações governamentais, organizações sem fins lucrativos, marcas ligadas à música e também, pronto, várias organizações que, portanto, suportam a nossa atividade como comunidade a título global. Esses projetos podem ser, posso dar um exemplo de um dos projetos que é muito bem sucedido e já a título global e que já se concretizou em várias combinações de países, por exemplo, o programa de mentoria We Grow, recentemente lançámos com a YouTube Music em 2 ou 3 países, portanto este programa de mentoria junta e desculpem o meu termo, não sei se é assim que se diz no português do Brasil, um aprendiz com um mentor, portanto é uma formação 1 para 1 do mentor para a mentora, neste caso, e esta é uma das melhores qualidades, este é um dos melhores programas que nós temos para fazer, portanto, o community building.
E voltando aqui um bocadinho atrás, e desculpem, mas esqueci-me de me apresentar. Pronto, a minha história na música já vai um bocadinho longa. Eu, portanto, comecei a trabalhar sensivelmente há 27, 28 anos atrás. Hoje em dia sou Global Music Project Manager, giro projetos a título pessoal na música e sou consultora externa para algumas marcas na música, aqui em Portugal. Portanto, também tenho a minha companhia pessoal, que se chama Music Wherever She Goes, e participo em gestão de projetos, pronto, não só em Portugal, mas fora de Portugal. Em Portugal sou então co-diretora da X-Edson e também faço parte do programa de mentoria da X-Edson com a Key Change, que é uma organização europeia, e não quero cair aqui em erro, não sei se já transcendeu fronteiras ou não, mas é e agora vou dizer uma coisa em inglês, peço desculpa, portanto, não sei agora de repente como é que isto se diz em português, mas a Key Change tem, portanto, um pledge, que é exatamente até 2022-23, se não me engano, conseguir que, a título europeu, consigamos ter uma indústria da música igualitária, portanto, com bookings, por exemplo, de artistas em festivais e cartazes, pelo menos 50% com talento feminino. Também, portanto, dentro das equipas, em várias companhias da indústria da música, tentar também equilibrar a percentagem de homens-mulheres. Pronto, se quiserem saber mais sobre o Key Change, por favor, procurem. Se quiserem saber também mais sobre a X-Edson, é muito simples, www.she-said.so. Entretanto, não me queria, portanto, estender aqui muito, queria só falar aqui de um momento importante entre a X-Edson e a apresentação do ASA, que decorreu inicialmente na primeira edição que a X-Edson fez de encontro internacional aqui em Portugal, no Sul. Isso foi em 2019. Portanto, juntámos membros de comunidades do mundo inteiro para virem fazer, portanto, 4 dias de formação, lectures, conversas, showcases de artistas, etc. E foi nessa altura que nós aqui em Portugal tivemos conhecimento do vosso excelente programa. Portanto, estão de parabéns. Nós aqui em Portugal também gostaríamos muito de ter, porque de facto é realmente muito motivante e inspirador. Quem sabe algum destes dias teremos esse prazer. Mas para não me alongar aqui muito, queria falar, porque o testemunho das convidadas anteriores foi fantástico. Eu acho que em relação à formação de comunidade e no exemplo da X-Edson, nós temos várias plataformas, tanto a nível global como a nível local. Mariana, Sim? Mariana, você tem mais 1 minuto. Está bem, obrigada. Eu vou ser muito rápida, só queria dar 2 exemplos então em relação a como é que a nossa comunidade funciona. Temos as plataformas e as redes sociais para falar com toda a gente e de facto acho que 2 exemplos muito rápidos só para vos inspirar. É de facto, de vez em quando é só necessário fazer a pergunta e essa é que é a parte importante, ter alguém que consiga responder. E este é um fator muito importante dentro da comunidade, que é juntar pessoas que se calhar estão na sua fase inicial de aprendizagem e juntar pessoas que têm um bocadinho mais de experiência, que conseguem de facto
dar suporte a pessoas mais jovens. E vou dar aqui um exemplo muito específico. Uma das nossas community members, a Filipa, durante esta semana ia assinar um contrato com uma editora discográfica. Esse contrato era, portanto, um contrato de licenciamento de uma faixa efetuada por essa artista e que iria fazer parte de uma compilação. E o que é que ela fez? Ela dirigiu-se à comunidade e perguntou exatamente tudo o que não sabia. E a título completamente livre, a comunidade respondeu, e com isso conseguimos ter uma narrativa de vários pontos de vista, com vários tipos de informação que conseguiram com que ela assinasse um contrato, soubesse proteger os seus direitos e que conseguisse, de facto, avançar na sua carreira e ser paga de uma forma digna e justa pelo que estava a contribuir. Pronto, eu vou acabar aqui porque tinha mais um exemplo, mas acho que é mais importante agora as nossas outras convidadas falarem. Agradeço imenso e estou disponível para as vossas perguntas, então, mais daqui a um bocado. Obrigada, Mariana. Acho que nas nossas perguntas, talvez na pergunta, quando você for responder a primeira, acho que você já pode colocar o exemplo junto, porque aí a pergunta eu tento modular aqui para a gente ir fazendo, já chegaram algumas, e acho que a gente consegue falar. Muito obrigada. Bom, e agora, passo aqui a palavra para as queridas Cláudia Seff e Monique Dardenne, WME, nossas companheiras de estruturação e coordenadoras dessa parte toda de formação desse programa. Um prazer e uma honra estar com vocês. É com vocês, meninas. Vou marcar vocês como são um combo. Vocês têm 10 minutos. Estou marcando. Adoro que a gente é um combo. A gente já virou um combo. Faz 6 anos que a gente faz o nosso jogral. A gente começa uma frase e a outra termina. De tão sincadas que a gente está. A gente não está menstruando ainda no mesmo período porque a gente vive em cidades diferentes, mas só falta isso. Bom, como eu já comecei a falar, eu vou falar um pouquinho, Mo, aí passo a bola para você. Tem sido muito, muito prazeroso e gratificante trabalhar nesse processo todo. Eu estou com vocês, de uma certa forma, desde o primeiro ano, né? Eu sempre fiz parte, no ano 1 e 2 do ASA, eu estava lá na mesa final, né? Compondo e vendo os trabalhos de perto, quando a gente tinha a oportunidade de fazer presencialmente, e sempre foram experiências muito incríveis, especialmente porque tinha a cereja do bolo, do after, que era a gente se encontrar e tomar um drink, comer um bolinho de bacalhau, essas coisas que se faz no Rio de Janeiro. Ah, saudade. E esse ano a gente está, assim, trabalhando desde o início, né, dessa criação dos temas da curadoria. A gente também se envolveu bastante na criação dessa plataforma, que está hospedada dentro do site do WME, até porque a gente teve 2 anos de experiência muito legais fazendo a conferência no digital. Esse ano a gente também faz a conferência no digital e no presencial, já aproveitando para fazer um jabazinho aqui dentro do meu tempo. E tem sido muito interessante acompanhar a formação dessa comunidade, agora nesse âmbito remoto. O que, claro, que dificulta, porque, como todas já mencionaram e nas suas importantes falas, a gente acaba perdendo essa coisa mais afetuosa que é o olho no olho, a gente está muito próxima e poder marcar de fazer uma música juntas, ou de dar um passeio, ou de comer alguma coisa, mas eu acho que a gente está, assim, se valendo de uma poderosa arma, que é essa tecnologia que acaba nos aproximando e que, para além da gente não estar juntas, né, acaba trazendo, possibilitando que pontas se unam que de outra forma não poderiam estar juntas, né? Que são as 5 regiões do Brasil participando desse programa. E isso é muito interessante de aprender com essas mulheres que vêm de diferentes regiões
e aqui a gente está botando todo mundo, obviamente, no mesmo patamar. As facilitadoras trazem seu conhecimento, mas também aprendem com as participantes, e isso é muito bonito. A gente está vendo um programa se moldar de uma forma muito orgânica, né? A gente, no backstage, quando falava, né, de uma forma mais até distante de como seria, tratando dos assuntos, tratando de formatar como seriam as networking sessions, a gente não sabia como isso ia ser na prática, e agora a gente está aprendendo muito. Esse ano está sendo, esse primeiro ano do ASA no formato digital está sendo, acho que, muito valioso para todo mundo, né? Para quem já participou, né? Para as instituições que já estavam antes e que a gente veio somar, que é SheSaid, e Lighthouse, e Oi Futuro e British Council, claro, com essas representantes maravilhosas que a gente tem tido a oportunidade de aprender junto também. Então, acho que eu vou falar a minha fala vai ser bem breve, assim, mas acho que a Mo tem bastante a complementar no que diz respeito ao que é WME. Mas eu vou me apresentar também, que eu acabei esquecendo. Meu nome é Cláudia Assef, eu sou jornalista, sou produtora cultural, sou DJ, trabalho com música desde a Santa Ceia, e desde os meus 18 anos, desde a faculdade. Antes eu já era uma colecionadora de discos, assim, desde os meus 9 anos de idade, para falar a real. Então, vocês estão vendo aqui um pouquinho na minha coleção de CDs, eu tenho vinil e tudo mais. Então, a música, para mim, sempre foi algo que eu queria fazer inconscientemente. Já sabia que ia ser profissional, mas eu já sabia que ia trabalhar com isso. Então, um pouquinho do meu background. Agora eu vou passar para a Mo, que faz a parte do jogral mais institucional do WME, para a gente ficar no tempo e a gente não tomar bronca da Lu, porque eu não gosto de tomar bronca de Luciano, eu gosto apenas de a Lu não dá bronca. Abraços e conversas e trocas com a Lu. Mas é isso, Mo, segue daí. Obrigada, Clau, minha dupla. Bom, eu sou Monique Dardenne, eu tenho mais de 15 anos de carreira na música, trabalhando como manager de artistas, como empresária de artistas, booker. Hoje eu faço mais a coisa de curadoria musical e sou uma das fundadoras do WME. Curadoria musical com propósito, né? E aí, o WME, ele surgiu como uma comunidade. Ele nem era o WME, ele era o Mulheres na Música, que era um grupo no Facebook que a gente criou para conectar mulheres do Brasil inteiro, depois de um painel que a gente fez finalizando um projeto da Red Bull Station, várias mulheres se juntaram. E aí, a pergunta que ficou, né, principalmente na minha cabeça, que foi até uma provocação da Clau, quem são as mulheres que estão ao meu redor? Então, eu sempre trabalhei na indústria da música com os caras, que eram muito mais fácil, que estavam ali. Então, era o iluminador, o produtor, o booker, os donos das agências. E aí, a partir daquele momento, deu um clique. Então, eu criei esse grupo no Facebook e a gente começou a entrar várias mulheres. Dali um tempo, aquele grupo começou com várias conexões, começaram a ser criadas, vários negócios começaram entre mulheres, e um movimento de cobrança com relação aos line-ups desiguais muito forte. E aí eu e a Clau, nós não éramos amigas próximas, a gente se juntou um dia numa reunião informal e falou: o que a gente vai fazer com essa comunidade? Como que a gente pode fazer com que essa comunidade, que é virtual, ela se apresente e a gente consiga olhar essas mulheres no cara a cara? Então, foi aí que surgiu. E aí a gente ficou estudando esse projeto do WME durante um ano, praticamente, para ele nascer como um site de notícias, onde a gente tínhamos várias colaboradoras, e ela não falava do look da artista, não, eram assuntos pertinentes a estúdio, produção musical, resenha de álbum. Então, a gente colocou a mulher realmente ali naquele site de notícias com uma outra perspectiva
que não era a diva em cima do palco. E daí a gente falou, vamos criar a conferência, que é onde a gente vai criar um espaço seguro para essas mulheres se encontrarem e discutirem sobre música, negócios e tecnologia, coisa que éramos e somos ainda, né, minoria na maioria das conferências. Então, assim, o WME hoje, ele tem uma conferência que tem um público de 70% de mulheres. Temos uma premiação, que é a única premiação do Brasil, e eu acho que é a segunda do mundo, se eu não me engano, mas ela foi uma das pioneiras, que premia só mulheres da indústria da música, e não apenas as artistas, mas toda a cadeia da música. Temos 17 categorias, da diretora de videoclipe, da instrumentista, da produtora musical, e isso faz com que a nossa comunidade se fortaleça e as próprias artistas e o mercado da música enxergue essas mulheres indicadas como potenciais trabalhadoras, obviamente. Então, negócios surgem a partir da premiação. É muito legal ganhar, mas a gente fala que não são prêmios individuais, é um prêmio para a classe, é um prêmio para a música. Então, temos a conferência, né, a premiação, um banco de profissionais da música que virou um aplicativo. Então, tem mais de 30 profissões da música, onde todas as mulheres podem se cadastrar, e produtores de eventos, para dar um match, né, para encontrar aquela profissional que você quer contratar, porque a maior desculpa antigamente, hoje em dia está um pouco melhor, mas não tem mulher em tal posição. E aí, para provar para a indústria que tem, e para incentivar, a gente criou esse aplicativo. E, recentemente, nós lançamos, até inspirados no Key Change, falado pela Mariana, o selo igual, que é como se fosse uma chancela para iniciativas musicais que tenham 50% de mulher no line-up e na produção. Nós já temos 10 iniciativas do Brasil, desde de festivais como Sim São Paulo, que é uma conferência, Bananada, Coquetel Molotov, desculpa pelo barulho da moto, parece que vai invadir minha casa, Sennheiser. Então, várias iniciativas já têm o selo. É um começo, obviamente, porque a gente vive num Brasil extremamente machista, extremamente difícil. A gente quer muito colocar metas, obviamente, mas a gente já está fazendo barulhos gigantescos, principalmente com festivais grandes como Rock in Rio e Lollapalooza, para a gente ter cada vez mais essa igualdade de gêneros e para que eles deem exemplo, obviamente, para a indústria da música. Então, assim, são várias iniciativas. A gente somos nós duas, né? Não tem ninguém por trás. A gente somos lutadoras aí para conseguir manter todos esses produtos de pé. E a pandemia veio como uma surpresa para o WME, muito boa, porque fez com que o WME crescesse e que a nossa comunidade se fortalecesse muito através do digital. Então, a gente começou uma produção de conteúdo muito forte com relação ao papel da mulher na indústria da música, mas com relação também à informação sobre o mercado musical de uma maneira fácil, que todas, né, possam consumir. E uma outra coisa muito importante, que é reescrever a história da música por uma perspectiva feminina, porque a gente sabe que tudo que a gente acha, sempre, ou a maioria das vezes, é um cara o pioneiro ou é o valorizado. Então, esse é o nosso trabalho. Como a gente movimenta isso, né? Através da conferência, através da premiação. A gente tem, dentro das nossas redes sociais, temos indicações não somente de artistas, mas de profissionais. A gente tem agenda de lançamento. Então, a gente, né, dentro das possibilidades, às vezes as pessoas acham mas somos duas, a gente não consegue realmente abraçar tudo. A gente tem muitas ideias, obviamente, mas dentro do possível, ao longo desses 6 anos, a gente vem fazendo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu e a Clau, a gente está muito feliz de estar junto com o British Council, a Oi Futuro, as outras iniciativas,
e vendo, né, todas essas, vendo vocês se comunicarem, mostrarem suas dúvidas, esse é o mais importante, assim, no final, vocês vão aprender, vocês vão ouvir da gente, mas as trocas entre vocês são muito, muito importantes e valiosas. Então, eu acho que eu falei bastante também, vou terminar aqui, mando um beijo para todas e obrigada, gente. Obrigada, Moni. Quer Lu, falar? Não, se a gente tiver mais alguns segundos, só uma coisa que a Boa acabou falando, e a Mariana já tinha falado sobre o Key Change, que essa organização global. Vocês estão me ouvindo? A gente faz parte, a gente é uma das 6 iniciativas no Brasil que temos esse selo também. E foi uma inspiração bastante grande para a gente criar o selo igual. É isso. Ótimo. Bom, a gente fez, né? Vocês viram que eu coloquei, tem algumas perguntas aqui no chat, eu já vou passar para as perguntas de vocês. Mas, assim, de forma geral, né, e falando aqui das experiências distintas aqui das nossas instituições, né? Por exemplo, aqui no eFuturo, logo que entrou na pandemia, a gente correu muito para ir para o digital, para poder acompanhar, para poder... Enfim, a gente não quis, a princípio, fazer... A minha área aqui, por exemplo, só falando para vocês, eu cuido, né, do programa de patrocínios culturais e também da estruturação dos projetos especiais e parcerias e dos novos programas. Com isso, a gente tem contato muito direto com muitos artistas do Brasil inteiro, governo, né? A gente estabelece relação com o governo, com o artista, né, com os fazedores, e aí a gente detectou no primeiro momento, por exemplo, que não valia a pena fazer o edital emergencial falando institucionalmente. A gente entendeu que teríamos que fazer vários. Então, a gente desenvolveu vários programas, né, várias edições de programas de mentoria online para mulheres. A gente desenvolveu o edital Impulso, que é para incentivo, né, de outros negócios. Enfim, eu estou falando isso porque eu acho que nesse cenário de pandemia, e aí como a gente chegou até a formulação desse programa para vocês, 400, e que foi difícil chegar e ficar nas 400, a gente entendeu que se a gente não... porque, assim, presencial é muito incrível e é muito bom, e é lógico que o calor, o olho no olho, o calor, ele é insubstituível. Mas, por exemplo, falando, né, das 2 outras edições, é claro que a gente tinha questões também, mas, na verdade, o presencial ia muito da dinamização entre as próprias participantes. Tem um boteco em frente ao eFuturo, e eu acho que aquele boteco ali ele foi responsável por muitas parcerias e programas que surgiram. Então, assim, acho que tem... eu entendo que vocês se ressentem, né, eu acho que desse presencial, mas regionalmente essa articulação ela é também entre vocês. Muitas das coisas que aconteceram entre as participantes e com as participantes, e a gente apoia e acompanha, né? A gente acompanha muito de perto todo mundo, assim. Então, assim, o que eu quero... Vou passar para as perguntas, mas o que eu quero dizer é que não tem fórmula mágica. Cada ano a gente se reestrutura, a gente levanta as demandas, a gente estuda as pesquisas, a gente tenta atendê-las da melhor forma possível, mas tem uma parte aí muito grande que é a parte de vocês. Quando vocês falam que vocês querem se sentir confiantes ou querem estabelecer essas redes só se abrem também quando a gente se abre para elas. E assim como, né, ter uma relação, seja de amizade, seja afetiva, né, romanticamente falando, etc., pede esforço, né, criar rede também pede esforço, também pede dedicação, pede uma paciência, né, uma certa paciência ou uma certa...
Eu acho que tem um tempo aí de maturação, porque a gente tem muita ansiedade da coisa acontecer logo, mas eu acho que vale super a pena, de fato, a movimentação também, assim, porque a nossa movimentação com quem a gente vai identificando as afinidades ou vai provocando, assim como vocês tiveram a iniciativa, né, de colocar no ar ali um site, né, que eu vi que não tem conteúdo preenchido ainda, mas vocês botaram uma estrutura, a estruturação das playlists, essas iniciativas, elas são efetivamente de vocês mesmos, e elas têm que ser, porque se vocês sentem confiança e autonomia para poder estruturar essas micro-redes que faz essa rede macro, significa que o que a gente está colocando aqui, que a questão da confiança, ela está sendo cumprida. E a gente está aqui para acompanhar com vocês, mas tem um papel também que é de vocês mesmos, assim, que é nosso e que é de vocês, mas assim, quando a gente puxa para a gente, tem uma certa autonomia e uma beleza nessa autonomia não institucional de poder criar outros caminhos e atalhos que o institucional vai absorver e aprender depois. Então, acho que isso é só um ponto aqui de colocação de quem está acompanhando esse programa há algum tempo e de quem estrutura comunidades de projetos, de artistas também no Brasil inteiro. Então, só isso, eu vou, então, passar para as perguntas que chegaram aqui para mim. Vamos lá. Marta, você está batendo recorde de... Marta, eu estou muito louca. Peraí, que eu li uma Marta. Desculpa, gente, entrou outra coisa aqui. Mariana, She Said Soul está aqui com um recorde de perguntas, então eu vou fazer aqui para você, olha. Primeiro como podemos... as mais comuns, tá? Como podemos participar e contribuir com a She Said Soul e como funciona a seleção da She Grows, né? Então, a Fernanda Pinho pergunta, né, como podemos participar e contribuir com a She Said Soul. A Bruna pergunta como funciona a seleção. Zila pergunta como se candidatar ao programa de mentoria, que é a mesma pergunta, né? Como funciona a seleção do She Grows. Paloma, haverá um She Grows Brasil ou um novo Mix? Então, por enquanto, são essas 4 para você. Peraí, tem uma aqui embaixo, que é também Ana Luísa, como funciona a seleção do She Grows. Então, Mariana, está com você. E aí, acho que você pode dar outro exemplo também que você queria dar. Enfim, queremos saber tudo. Pronto, o outro exemplo tinha um caráter um bocadinho mais social na comunidade, porque, como toda a gente sabe, não é? A Rússia e a Ucrânia estão em guerra e há 2 semanas atrás, antes da guerra começar, há 2 semanas atrás, quando a guerra começou, recebemos um pedido dentro da nossa comunidade de uma participante da Ucrânia que tinha chegado a Lisboa e precisava exatamente de um sítio para ficar, nesta altura super turbulenta, e que é uma colega nossa, como nós, portanto faz exatamente o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, etc. Lida com artistas, tem a sua própria agência, etc, etc, e sentiu-se numa situação super vulnerável e a precisar exatamente de uma estrutura e de apoio numa altura muito difícil. E conseguimos, ela lançou o apelo à comunidade e conseguimos arranjar um sítio temporário para ela ficar cá em Lisboa e possivelmente começar a desenvolver a sua atividade profissional à distância, embora não se... Infelizmente, esta não é bem a altura para estas pessoas nesta situação estarem a pensar na sua atividade profissional, especialmente localmente. Mas conseguiu o apoio e conseguiu, de facto, ter a comunidade toda a participar para tentar dar suporte e para tentar resolver esta situação tão aflitiva. E eu só queria partilhar esse exemplo exatamente porque nós fazemos isso também todos os dias. Partilhamos o nosso conhecimento, partilhamos os nossos contactos, partilhamos as nossas experiências e não há nada melhor do que isto, de facto. E realmente
ter pessoas que estão interessadas a partilhar o seu conhecimento é um dom de facto maravilhoso e, portanto, eu acho que o meu conselho para toda a gente é: não guardem informação para vocês, não guardem conhecimento para vocês, partilhem, porque é sempre bem direcionado. Pode haver alguém que de facto não sabe gerir isso, mas não há nada melhor do que ver outra pessoa progredir ou ajudarmos alguém a conseguir dominar uma técnica, ou alguém que se calhar nunca teve um conhecimento a nível de colocação de voz. Pronto, há milhares de exemplos que poderíamos dar. Portanto, para mim, questionem, envolvam-se nas vossas comunidades locais e, de facto, partilhem o vosso conhecimento, porque toda a gente tem conhecimento a dar, toda a gente. Não há aqui níveis de experiência nem de profissionalismo, toda a gente tem conhecimento para partilhar. E agradeço imenso as vossas questões, só espero poder responder a todas elas. Houve menções aqui ao She Grows e ao We Grow, só para explicar um bocadinho o que é que se passa em relação. Pronto, o She Grows era o nosso programa inicial de mentoria, mas achámos que de facto um termo mais inclusivo não seria só o She, but We. Portanto, o She Grows e o We Grow é exatamente o mesmo programa, mas foi revisto e, portanto, agora apresenta-se como portanto, We Grow e, de facto, as suas características são exatamente o mesmo. Em relação a como é que se podem candidatar, o programa She Said So normalmente tem parcerias locais para desenvolver os programas de mentoria. E isto quer dizer o quê? Podemos unir 3 ou 4 países portanto, dentro do mesmo projeto de mentoria, podemos nos unir realmente, por exemplo, a este caso que nós falámos ao Key Change. De facto, não há aqui uma fórmula específica. O que é que acontece? Estes programas vão surgindo de acordo com as necessidades e com as parcerias que nós temos localmente. Portanto, o único conselho que eu vos posso dar em relação, não são, portanto, nós não repetimos os programas, nós fazemos sempre um programa de mentoria que é exatamente, é talhado, dedicado às comunidades com quem nós estamos a trabalhar. Portanto, a única coisa que eu vos posso dizer é, por favor, sigam o Instagram ou as redes sociais da She Said So, sigam as redes sociais também do Key Change, e esta é a melhor forma de vocês saberem quando é que estes programas vão ser lançados e quais é que são as oportunidades. Alguns talvez não cheguem ao Brasil, mas muitos possivelmente chegam. Portanto, esse é o meu melhor conselho. Entretanto, o processo de seleção não é nenhum monstro. O processo de seleção tem a ver com, portanto, a resposta de um formulário, bastante, um formulário, pronto, com algum volume, mas que tem um objetivo que é exatamente conhecer-vos um bocado mais, não só na vossa vida profissional, mas exatamente quais é que são as vossas dificuldades, quais é que são as vossas pretensões de carreira, que tipo de pessoas é que vocês gostariam de, portanto, partilhar a mentoria, e isso, portanto, não há uma forma de seleção para ninguém. Portanto, eu acho que, infelizmente, de vez em quando há muitas participações e não podemos selecionar todas as pessoas, mas invistam mesmo a vossa personalidade, o vosso caráter, as vossas intenções no formulário, porque é aí que vocês de facto vão ganhar. Entretanto, já me esqueci aqui da outra pergunta. Portanto, era o processo de seleção, falar um bocadinho sobre o She Grows e o We Grow, que é exatamente o mesmo, e peço desculpa, mas não me estou a lembrar da... Eu vou falar para você. A primeira é como participar da She Said So. Ok.
Depois, como é o processo de seleção. E a outra é... Só um minutinho, peraí. Era em relação ao programa de mentoria, We Grow. Como funciona, né? As perguntas, boa parte para o We Grow, e aí estão pedindo o arroba, mas eu acho que se você entra na X7 Soul, vai ter lá o We Grow. E se haverá um novo mix da X7 Soul, se vocês vão fazer um novo mix. Infelizmente, não está aqui a Andrea, que é a fundadora, e eu também faço essa pergunta muitas vezes, porque nós queremos muito, e de facto eu sei que havia essa intenção, e depois chegou o Covid e pronto, de facto não aconteceu na altura que estava planeada. Mas sem dúvida que o Encontro Internacional da X7 Soul vai decorrer, de certeza, muito proximamente, quando já estivermos todos libertos de máscaras e restrições e em que possa toda a gente viajar, porque não faz sentido ter um encontro destes global e pessoas ainda não poderem viajar dos seus países para o encontro. Portanto, certamente vai acontecer. Uma coisa muito importante em relação à X7 Soul, há várias formas e várias plataformas que vocês de facto podem fazer parte. A melhor maneira é de facto irem ao website da X7 Soul, mas eu explico aqui muito brevemente qual é que é a diferença entre as plataformas. Portanto, temos as redes sociais, onde vocês podem mandar um e-mail para um pedido de adesão ou acederem, portanto, aderirem automaticamente ao Instagram, ao Facebook, ao Twitter, e também temos o TikTok, portanto, acho que não me está aqui a escapar nenhuma. Temos também um Google Group, que é uma ferramenta um bocadinho desatualizada hoje em dia, mas para nós, como meio de divulgação das atividades, de ferramenta de interação entre pessoas do mundo inteiro, é de facto, portanto, uma ferramenta muito eficaz. Existe também uma plataforma online que é paga e, portanto, tem um serviço pago de adesão e funciona como uma plataforma de interação também da X7 Soul, a nível global. Portanto, há várias formas e várias maneiras de interagir com a X7 Soul. Se houver alguma dúvida ou não conseguirem encontrar algo, temos o e-mail hello, portanto, hello, @x7.soul. Acho que é a melhor forma, porque certamente vamos conseguir responder às vossas perguntas. Agradeço imenso o vosso interesse. Qualquer pergunta podem enviar via Instagram, Facebook, de qualquer uma das vossas plataformas. Portanto, estamos sempre prontas a responder a qualquer questão. Agora vou fazer a pergunta. Conseguiu. Agora é para Emily. Emily, a Joy Araújo pergunta para Emily como propor uma parceria no início da trajetória, quando você ainda não tem recursos concretos para oferecer. Nearly forgot. Thank goodness for Google Translate, because I saw Muito that. obrigada pelo tradutor no Google, então eu vi mais cedo, então pude pensar um pouco sobre isso. Eu acho que uma coisa como um prefácio para falar sobre isso é que eu acho que para mim o momento em que eu realmente entendi a importância de comunidades foi depois da primeira recessão em 2008, e 2 ou 3 anos depois, quando no Reino Unido e acho que em vários outros lugares, muito do financiamento e apoio a iniciativas que eram
publicamente fundadas foram diminuídas ou desapareceram. Então, entendemos nos nossos programas e menos dinheiro e entendendo como uma organização de arte, também ouvindo pelas pessoas criativas que conhecíamos, que fazem filme, a arte, como era difícil para eles em termos de desenvolver e produzir trabalho. Acho que foi nesse ponto que entendemos como era importante construir redes que podem se suceder e ajudar uma outra, e crescer e sustentar os poderes dentro das redes, em vez de esperar ou olhar externamente para instituições formais ajudarem. Então, acho que isso está no centro de uma comunidade que apoia uma outra. E acho que a outra coisa que eu queria dizer é que eu venho da indústria de filme e nessa época era muito sobre redes e networking, e durante os anos acho que prefiro o conceito de comunidade, porque eu acho que é mais legal, é mais quente, é mais apoiador, e isso é uma chave para mim. E é menos transacional, porque às vezes em networks profissionais é muito sobre o que você pode fazer para mim, e eu acho que comunidades que apoiam uma a outra é um pouco mais sobre o toque humano, que eu falei mais cedo, e também tocando em uma das coisas que eu falei mais cedo, e agora que Mariana falou, tem vários jeitos que a gente pode ajudar um ao outro, que não é dependente em recursos como dinheiro, ou poder prover recursos para um projeto, para ele poder acontecer. Nós trabalhamos nas indústrias criativas, que é muito difícil, e muitos artistas e pessoas na indústria se sentem isoladas. Então, no nível fundamental, esse encorajamento e apoio moral é muito vital. Eu achei que muitas pessoas que eu trabalhei em termos de sustentar isso, você não está sozinha, nós estamos todos aqui, eu passei pelo mesmo, eu sei de onde você está vendo, não se preocupe, vai melhorar. Então, acho que também tem outros jeitos tangíveis, serem campeãs do trabalho um da outra, compartilhar o trabalho, amplificar o alcance das nossas amigas e nossas colegas, e transformar uma campeã e fazer a advocacia para as pessoas que trabalham com a gente, isso é muito importante. E compartilhar ou trocar recursos, seja equipamento, contatos, conhecimento. De novo, essas coisas são muito importantes, que a gente precisa e pode ajudar uma a outra. Introduções, recomendações, apoios, coisas práticas que ajudam a apoiar e ajudar o trabalho uma da outra. E com essas comunidades, pensando no longo prazo também. Não é só sobre as conquistas imediatas, nos programas que a gente fez, nessas comunidades que duraram muito depois, a gente veio coisas crescerem, porque é uma amiga ou colega que conheceu nisso, talvez depois esteja numa posição mais influencial, mais poderosa, e que você pode crescer junta ou manter o contato. Então, às vezes eu falo de comunidades e às vezes eu falo com os criativos que falam comigo, que falam, eu preciso de dinheiro. Às vezes eu só preciso de dinheiro. Eu sei que a gente às vezes não pode ajudar imediatamente, mas a gente vê durante os anos na recessão de 2008, hoje em dia o crowdfunding é muito importante, é bem baseado em comunidade, então acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer, mesmo quando a gente não tem um pote de dinheiro,
poder de comissão. Esses são os jeitos que a gente pode ajudar e apoiar e progredir uma a outra. E tinha outra coisa que eu vi, desculpa, eu vou falar. Luciana falou seu comentário no chat, quando você se relacionou com Asa em 2017 e ver Vanessa Lorella Tate no Brasil, acompanhada pelo filho, e é algo que a gente fez em alguns programas e a Asa faz muito bem, é garantir que não excluímos as pessoas por fazer difícil. Se você tem um filho ou filha, e nós também trouxemos pessoinhas com os pais em festivais de filme, para a gente poder acomodar isso, porque a gente precisa de diversidade em comunidades e precisamos que todo mundo seja incluído. Então, acho que é uma responsabilidade importante de instituições e organizações que a gente pode apoiar isso. Então, obrigada, Luciano, por esse comentário ótimo, foi muito importante. Obrigada, Emily. Eu também fiquei feliz e fiquei emocionada aqui, Luciana, com o seu comentário, assim, saber que, né, de lá de 2017, agora você está aqui, como esse programa passou por tantas transformações de lá para cá, assim, como ele cresceu, como ele aumentou, assim, como essas questões sempre permearam a gente, né, porque são questões também que são intrínsecas às mulheres que preparam e formulam esse programa. Eu tenho que fazer jus aqui, tem o Rafa, que está aí escondido, mandando todos os links para vocês, que super também, que entra aqui, né, junto com a gente, que entra muito cuidadosamente nessa formulação, mas que é super atento a todas essas questões. Então, só para dizer, né, fiquei super emocionada. Que é 2018 a primeira edição, não é 17, viu, Lu? Adão? 18. E eu já estou lá no 17, porque 17 a gente começou a criar, né? E 18 isso, como fala fez. Em inglês, Inception, a gente exatamente começou a desenhar, mas 18 foi a primeira edição e esse lindo depoimento da Lu, isso aí. Agora, Cris, já que você apareceu, tá vendo? Quando você aparece, a pergunta vem junto, ó. É um negócio assim, ó, é igual em jogo, assim, né? De quem é a vez, é de quem pergunta, normalmente. Então, Fernanda Metelo para British Council, ou outra, eu acho que outra é Oi Futuro aqui, no caso, também, direto. Mas não seria interessante estimular esse programa ASA, Residências Artísticas, Imersão Presencial, para mulheres do ASA 3, de forma a produzirem em grupos afins um trabalho audiovisual ao final da imersão? Tem um projeto sobre isso na Ilha de Paquetá, onde possui uma casa que poderia ser sede desse projeto. Existe um canal específico para envio de projetos como esse, em que a instituição possa dar apoio a essa materialização das conexões virtuais? É bonita a proposta. Eu, antes de mais nada, agradeço. É quase um edital novo, né? Que você isso que eu ia falar. está propondo, né, Lu? Então, assim, sim, eu acho que a gente está num momento de grandes desafios, porque, como Cláudia e Monique trouxeram, de fato, a gente está aprendendo lindamente como passear e navegar nesses mares digitais. A gente jamais teria conseguido acessar vocês, maravilhosas todas, se não fosse pelo digital, porque, por mais que a gente tenha um orgulho, um carinho enorme pela casa oficial do ASA, que sempre foi o Labsônica no Oi Futuro, foi lá que tudo começou, né? A gente nunca teria acessado 400 maravilhosas participantes, muito menos uma cobertura integralmente de praticamente todos os estados brasileiros, né? Só um estado não está representado.
Então, ao mesmo tempo, e com todos esses ganhos, a gente também tem um desafio enorme, uma oportunidade de usar isso em nosso benefício, mas, ao mesmo tempo, como dar continuidade? Porque aí é um mundo, né? É um mundo que está se abrindo. A gente pode criar um edital especificamente dentro desse viés que a gente está recebendo essa consulta, mas, assim, ainda numa fase de muitos desafios e como modelar isso, né? E que futuro é esse? Esse ano a gente trouxe uma parceria nova, que foi Cláudia e Monique, né? A WME. A mesma forma, a Cláudia já vem conosco, tem uma história conosco. Mas, assim, que outros parceiros a gente poderia estar pensando para o futuro do programa ASA? Né? Porque ele agora ele subiu um degrau tão potente e tão ambicioso que a gente realmente é quase como se a gente estivesse começando do zero novamente. Mas esses desafios a gente gosta. Então, aguarda, esqueço o nome da pessoa que fez a pergunta, desculpe. Fernanda. A Fernanda. Aguarde mais um pouquinho para a gente poder ver aí como é que esse desenho fica aí para os próximos passos. Fernanda, e acho que só complementando o que a Cris falou, né? Quando a gente estrutura um programa desse, né? Para ele estar acontecendo agora, a gente está há 2 anos planejando né? Assim, a gente foi acompanhando o que aconteceu, foi colocar no ar. Então, só dividindo aqui com vocês com muita transparência e muita honestidade também, que acho que é o jeito que a gente sabe trabalhar, e uma certa informalidade também. A gente está aprendendo horrores com essa edição digital e nacional. Então, assim, quando a gente desenhou isso, a gente ainda não tinha uma perspectiva necessariamente da vacina acontecendo, a gente não tinha, né, uma perspectiva, muita coisa mudou em meses. Então, esses tempos pandêmicos também trazem esses desafios de planejamento. E é claro que pensar em oportunidades regionais presenciais com vocês, eu acho que é um luxo, acho que seria um passo 2. Mas, assim, nesse momento que o programa está rodando, o que a gente consegue fazer são as adaptações online. E esse programa, e o que você propõe aqui, como a Cris colocou, é praticamente um outro edital, isso é um programa. A gente fazia um programa assim, que era um programa, o Pontes, era um programa para desenvolvimento de residência para festivais. Né? E aí tem isso, e aí você tem uma modelagem de programa, porque, em teoria, como é que isso funcionaria? Né? Porque, assim, você tem, por acaso, a Casa em Paquetá, que poderia acontecer e receber uma parte regional, mas regional Rio de Janeiro, a gente está falando, quando a gente fala regional num programa nacional, é Sudeste. Né? Então, assim, todo mundo do Sudeste poderia vir. Qual é o perfil de investimento? Vocês investiriam nisso? Porque eu tenho trocentas possibilidades de modelagem para fazer. Então, assim, está anotadérrimo. E a gente sabe que a gente tem muito o que aperfeiçoar, mas a gente sabe também o tamanho do esforço assim, que a gente fez para conseguir colocar isso de pé de uma maneira mais abrangente. E mais, gente, eu queria falar uma coisa aqui com vocês, assim, todo esse conteúdo pensado, o que vocês têm aqui, vocês não têm em nenhum outro lugar. A gente movimenta, assim, para viabilizar esse programa para vocês são 400, mas nós somos mais de 100 pessoas, né, gestoras, artistas, pensadoras, trabalhando e formulando esse conteúdo exclusivamente para vocês. A gente tem essa plataforma para construir essa comunidade e capacitar vocês. Isso não significa que em algum momento a gente não possa compartilhar, mas que nesse momento esse conteúdo é pensado para vocês. A gente estruturou esse programa pensando em vocês, a gente leu muita pesquisa, a gente conversou muito com as ex-participantes, a gente estruturou muito isso. Então, só para, assim, nada do que está sendo aqui, do que vocês têm conteúdo aqui é banal, porque nenhum outro lugar tem. E aí entra, assim, meu lado total. Eu sou capricorniana, gente, mas eu tenho um monte de leão no mapa. Então, meu lado leonino entra tudo aqui. O que vocês têm, o que a gente tem aqui, o que a gente construiu aqui, não tem em outro lugar.
E esse conteúdo é de vocês e das profissionais que assinam um contrato para desenvolver isso exclusivamente para cá, porque a gente tem um contrato, a gente cuida, então, assim, espero que vocês façam um bom uso e proveito desse conteúdo, mas lembrando que ele é exclusivo de vocês por esse período de tempo, não é à toa. Não é à toa que ele não é público e não é aberto, porque isso não é banal. Assim, esse tipo de conteúdo não é banal. Então, assim, cuidem desse conteúdo, né? A gente faz as sessões abertas para os projetos, né, para determinadas ações, mas o conteúdo né, que foi formulado para vocês, ele é para vocês nesse momento, sim. E ele é para ficar aqui. Ele não é para estar fora, por enquanto. Né? Ele tem um propósito, ele tem um planejamento, ele tem um cuidado. Só, né, falando assim de todo. E aí vem aqui, Luciana. E, gente, 8h32, eu vou dar mais 10 minutos, tá? Assim, para a gente fazer aqui e a gente fazer uma amarração. E, de repente, assim, a gente está à disposição, a gente cuida do programa, então, assim, sempre que vocês quiserem conversar e trocar uma ideia, mas aqui, falando da Luciana, e aí eu acho que eu acabei falando um pouco disso, Lu, minha xará. Olha aqui. Até aqui já senti, mesmo na versão virtual do ASA, muito acolhimento, sensação de safe place e aprendizado. Mas em relação ao que foi contado de outras versões do programa, sinto que a versão virtual limita um pouco. Sem o presencial, como podemos potencializar essa oportunidade ASA, prolongando o nosso contato para além do prazo do programa, principalmente na questão de mentoria, acesso a mais encontros virtuais para que possamos realmente aprofundar o trabalho. She Grows, algum tipo de residência. Gente, vocês estão com ideia fixa em residência. Assim, porque residência, de fato, ela é muito interessante quando a gente vai trocar, mas nem sempre a residência, e aí eu estou pegando aqui para mim, tá? A resposta, nem sempre a residência vai ser o formato mais adequado para você desenvolver determinado produto, programa ou projeto, porque às vezes a residência ela tem finalidades e tem infinitos formatos. Então, assim, eu acho, Luciana, para além do contato, né? Todas vocês, todo mundo que passou por aqui, o que a gente pode fazer, assim, a gente vai disponibilizar o contato de todos os profissionais que passaram pelo programa, e aí, assim, a gente tem aqui no programa... São pessoas muito incríveis, são mulheres muito incríveis que compõem esse mercado e que não estão em outro lugar, elas estão aqui, repito, a preciosidade desse conteúdo, do que a gente pensou para vocês, de quem a gente trouxe. Então, assim, vocês vão ter o contato dessas pessoas, o contato não se encerra aqui no programa, a gente está acessível o tempo todo, a gente com as ex-participantes, olha, quantas vezes a gente não atendeu assim, aí eu posso falar por mim, Luciana, pré-edital, pedir ajuda, workshop, orientação, etc. Eu já fiz 300 mentorias, assim, com elas, dedicação de tempo, e todo mundo que é super envolvido com o programa, sempre que a gente pode, a gente atende, se organiza, e por isso essa rede ela é tão efetiva, porque ela não morre aqui. Isso daqui é só o primeiro contato. A rede é para deitar, gente. Se a gente tem sorte de estar nessa rede aqui tão... incrível, com todas as nossas idiosincrasias e diferenças, mas sabendo que a gente tem, no final, um objetivo comum de aumentar a nossa participação, de ter a nossa voz amplificada, eu acho que a gente tem que fazer bom uso dela, né? Então, assim, fica só para, acho que, diminuir, né, a angústia um pouco, né? E quando acabar, a gente fica, né, sem nada, não, vocês já vão estar com contato com todo mundo. Vocês já estão nessa rede, né? Eu acho que sim, a gente pode aperfeiçoar depois as outras edições, que vão ter que continuar sendo online para a gente ser nacional, mas eventualmente ter acontecimentos regionais, ou a gente, né, planejar algum tipo de final que a gente consiga estruturar, mas é um aprendizado, a gente está aprendendo com vocês, assim como a gente aprende a cada edição. Tudo que vocês nos falam é super levado em consideração, assim, e aí a gente entra, né, num afã de, cara, eu vou atender, mas como é que eu vou atender, como é que eu vou dar conta? Então, assim,
fiquem tranquilas que a rede ela continua, ela está aí. E a gente vai estar acessível, a gente vai compartilhar com vocês o contato de todo mundo que passou por aqui, que vocês vão poder acessar a todo momento, tá? Então, assim, a gente está tentando ver caminhos de ofertar mais oportunidades para vocês e a gente vai conversar também, né, com as nossas conexões, com os festivais, com as associações, com tudo, para poder divulgar o programa, divulgar os portfólios, enfim, a gente está pensando nisso, tá? E na melhor forma de colocar isso adiante. E aí eu vou fazer essa... aqui, ó, Fernanda pergunta uma coisa rápida, eu vou fazer mais 2 perguntas e vou encerrar, tá bom, gente? Aqui, Fernanda Brandão perguntou, né? Fiquei curiosa para saber quantas mulheres se inscreveram para essa edição. Seria possível? Seria sim, Fernanda. Foram mais de 1.000 mulheres que se inscreveram e foi muito difícil para a gente chegar nas 400, porque... E eu tenho muito boa memória visual. Então, assim, cada vídeo, cada história fica reverberando aqui, porque cada história de vocês é um pouco da nossa. Cada final daquele que chega e fala, eu quero me sentir confiante, eu quero me sentir segura, eu quero poder trocar, isso sou eu algum dia. Isso sou eu em muitos dias que eu não estou acreditando que eu estou fazendo, que eu vou conseguir. Então, assim, é a gente nessa história, né? Fico toda emocionada, toda errada, que daqui a pouco vai chorar aqui. Mas, assim, essa história ela é nossa, e a gente constrói. Então, assim, foram mais de 1.000. E a gente está aqui, né? Somos as 400. E aí eu vou fechar aqui com a pergunta da Clara, para não extrapolar tanto, assim, o tempo, né? Mas, eventualmente, a gente está à disposição, tá? Podem entrar em contato, que pode acontecer da gente, às vezes, demorar a responder, mas a gente responde. Vamos lá, Clara faz a seguinte pergunta. Sou Clara, tenho um projeto chamado Música com Consciência, que ensina educação socioemocional através da música, impactando mulheres, e voltado principalmente para escolas da rede pública da periferia de São Paulo. Precisamos expandir esse projeto e chegar em mais escolas e eventos. Gostaria de dicas de como captar patrocínio. Quais são os principais critérios de análise de um projeto para seleção e curadoria? Nossa, isso é um workshop, viu? Eu tenho um workshop de projeto, estou quase né, fazendo. Eu tenho, Clara, para cada projeto você tem uma estratégia de captação. Nem sempre a melhor saída vai ser um edital, nem sempre a melhor saída, nem todo edital é para você entrar, nem todo processo tem que ser uma captação privada. Quando você está falando aqui de escola, às vezes precisa de uma articulação prévia ou com o Estado. Cadê minha aula, gente? Quem sabe, né, gente? Faço workshop de projeto. Porque você tem vários tipos, assim, em relação aos critérios, né, de seleção, depende da finalidade daquele edital ou daquela chamada ou do perfil de patrocínio. Porque, por exemplo, eu posso levar em consideração regionalidade, onde eu atuo, eu posso levar em consideração quais são, por exemplo, os objetivos de desenvolvimento sustentável que a empresa atua, ou que o governo do Estado, qual é a pauta prioritária, né? Na verdade, a formulação do projeto, ela pressupõe uma inteligência prévia de estudo, de você estudar aquilo com quem você vai falar, e qual é esse cenário. Então, eu tenho certeza que o seu projeto ele é super importante. Agora, a gente tem que entender como é que é essa expansão. Quanto mais, qual é o fôlego, o que essa expansão ela tem que ser física, como é que a gente pode fazer, ela pode ser digital, quais são as parcerias que você pode criar, enfim, essa resposta, na verdade, né, eu sei que eu não te respondi diretamente, é porque são muitas camadas, inclusive de curadoria e de avaliação de projeto, né? Porque aí você tem um corpo, geralmente você tem corpo curatorial diverso, você tem as discussões, enfim, isso é uma camada em tanto, quem sabe, né, gente? Tem, gente, 64 mensagens no chat. Eu vou fundamentar o workshop. Ih, meu Deus do céu, pedido para fazer um workshop de projetos. Posso fazer um workshop de... Então tá, fica a minha promessa aqui. Posso organizar, dar um jeito de fazer esse workshop de projetos
com vocês. É um workshop bem, assim, para estruturação de projetos mesmo, falar de possibilidade de financiamento e tal. Ele é bem, eu posso fazer ele bem direto. Gente, chat bombando, vocês são muito maravilhosos. E aí, falando dos encontros aqui, do presencial que vocês sentem falta, assim, poxa, quem está perto, junta, gente. Se junta, e se fizerem algum aqui no Rio, me chama a Cris, chama o Rafa, a gente vai, se fizer em São Paulo, chama a Monique, chama a Cláudia, a gente está por aqui, gente, a gente está no mundo, assim, a gente está... putz, se fizerem encontro de vinho, não me chamaram, gente, como é que é isso? Pois é, olha, tô aqui meio decepcionada. Olha aqui, cadê o botequim virtual? No mínimo, o botequim virtual a gente merece, mas eu vou aqui... então, vou fazer uma rodada, né, com todo mundo que passou por aqui, para elas falarem as palavras finais. E a gente está adorando as interações, gente. E aí a gente depois encerrar, tá bom? Cris, passo para você fazer suas palavras finais, e aí depois a gente passa para as outras. Eu queria passar assim, o resto dos meus tempos, que sejam muitos, fazendo isso. Assim, eu realmente... gosto muito de estar perto, junto, nessa coletividade, essa sororidade, essa junção, né? Isso me faz muito bem, cada vez mais. Então, assim, é um presente e coragem, não desistam, tentem tudo. Eu acho que a gente ouviu agora há pouco, aproveitem os encontros, bebam e comam juntas, como disse a Emily, né? Troquem figurinhas, estejam juntas, nada é desperdiçado, é cada gota que puder sorver. Eu também quero fazer workshop, tá, Lu? E aí, é isso, mas sigamos, meninas, e que essa troca, no nosso caso, entre duas nações, né, possa cada vez se aprofundar mais, viu? Deixo um beijo enorme por aqui. Obrigada, Cris. Passo agora, então, para Emily. Emily, para você poder se despedir, falar com todo mundo. Eu quero ecoar o que a Cristina disse. Já é quase meia-noite no Reino Unido, então minha energia está acabando. Desculpa, não posso falar por muito mais tempo. Eu acho que eu falo por todas nós que o que nos dá paixão é trabalhar com individuais maravilhosos que nem vocês. Desculpa que eu não pude conhecê-las em pessoal dessa vez, mas foi muito bom conhecê-las e lembrar sobre o que é isso. É sobre a comunidade, os participantes. Muito obrigada. E estou animada para ver o que vai sair disso. Obrigada. Obrigada, Emily. Vou passar para a Mariana. Mariana, para você falar suas palavras finais, se despedir. Passou num instante. Quero dizer que a companhia foi maravilhosa. Eu só quero deixar uma nota final e peço desculpa se falei português muito rápido de Lisboa e deixei algumas coisas um bocadinho, se calhar, não tão entendíveis, mas voltando à questão da mentoria, este processo não é preciso ter um programa, isto é uma coisa super simples que nós podemos fazer com qualquer pessoa à nossa volta. Eu própria faço mentoria, mas eu também gosto de ter alguém que me faça a mim. Portanto, isto é um processo que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, ver alguém que nós admiramos pela sua conduta na sua vida profissional, por alguém que é um criador ou uma criadora fantástica, que nós gostaríamos de aprender mais, alguém que nós simplesmente gostamos ou admiramos à distância. Não custa nada perguntar, olha, eu gostava mesmo de marcar 3 ou 4 sessões, chamadas, aqui, videochamadas, só para te fazer algumas perguntas. Quase ninguém diz que não, pronto. É uma experiência incrível.
eu adoro fazer mentoria, porque conhecemos as pessoas mais a fundo, achamos muitas vezes que a nossa experiência não conta para nada. E, de facto, é mesmo extremamente, é extremamente gratificante conseguirmos ajudar alguém no pouco que nós também sabemos. E essas pessoas também têm sempre alguma coisa para nos ensinar a nós. E esta relação que temos de partilha, que eu já falei há bocado, é a coisa mais interessante de desenvolver na vida. E não é preciso estar a fazer parte de um programa, é só, por exemplo, chegar ao pé de alguém e dizer: olha, gostava de me encontrar contigo e falar aqui algumas questões, perder um bocadinho a vergonha e abrir a porta para esse universo de partilha. Portanto, esse é o meu conselho básico. E queria expressar também que adorei esta conversa. Realmente estou exatamente como a Emily, quase perto da meia-noite, mas ainda ficava aqui muito mais tempo. Portanto, aproveitem a vossa oportunidade, é de facto fantástico poderem estar a colaborar com tantas pessoas motivadoras e inspiradoras. Obrigada, Mariana. Esse é o super conselho, né? A gente faz a mentoria também, né? Entre as pessoas que a gente admira, né? E pede, e é um bom conselho, de fato, fundamental. Agora eu vou passar para as queridas, para o meu combo predileto, Clau e Mo, para vocês falarem com as meninas, darem um alô e uma despedida. E fazer a propaganda da conferência, já que vai ser maravilhosa. A conferência é presencial, gente, todo mundo organizando a agenda. Então, e a conferência é o seguinte: Lu Adão já está confirmada, ela não está sabendo, mas ela já está na nossa planilha. Está na planilha e vai dar workshop de captação de patrocínio. Exatamente, 16, 17, 18 e 19 de junho, presencialmente aqui em São Paulo. A gente espera todas vocês, uma parte do conteúdo pago, que é a parte da conferência, e os shows gratuitos. E um grande show, junho, tá? Um grande show de encerramento, que a gente vai realmente voltar a se ver e se abraçar, e vai ser multidão mesmo. É isso aí, já que estamos nessa fase, vamos aproveitar. Bom, eu queria agradecer. Nossa, eu estou meio vermelha, meio Trump aqui, porque eu estou meio sem luz, mas está tudo bem comigo. Queria agradecer por essas 2 horas. Sempre muito gostoso estar com vocês, sempre muito bom poder ver essa troca, né? Hoje a gente teve convidadas especialíssimas, acho que a primeira troca de vocês com Emily e com a Mariana do Shisetsu, que seria a Andrea, mas teve muito bem representada. Adoro ouvir o português de Portugal. Eu posso ler, Cláudia? A curadoria para esses shows já está fechada? Caso não, por onde posso enviar indicações? A gente já está nos finalmente, mas você pode mandar um e-mail. Eu vou mandar o meu e-mail e o da Mo por aqui, tá? A gente vai passar todas as instruções. A partir de abril, a gente vai começar a falar de cada uma das ações. Sim, vai ter pitch esse ano e vai ser online, como o do ano passado. E a gente vai fazer no digital e no ao vivo. Então, quem não puder vir para São Paulo, a coisa boa é que a gente vai fazer no digital também. E aí a gente pode até propor para a Lu e para a Cris, se a gente consegue fazer um encontro do ASA lá, para quem estiver em São Paulo. E eu acho que é isso, né? Se fortalecer, nada como olho no olho, uma cervejinha e curtir um show juntas, já que a gente vai estar, né, com essa alegria das coisas voltando. E eu também quero agradecer do meu lado, porque para mim é sempre incrível essa troca. Eu tenho essa coisa da mentoria e de troca com outros projetos femininos também, desde 7 anos atrás, quando surgiu o Sela, as meninas do Sonora. Então, a gente não sabe tudo, a gente troca a todo momento. E é importante vocês criarem isso dentro do projeto, né? Não só depender das ações do projeto, mas levar isso daqui adiante. E estamos à disposição de todas também.
Exatamente, gente. Eu esqueci de dar tchau porque eu comecei a escrever e eu fui. Então, muito obrigada, tchau. Foi um prazer. E a gente está aí, sempre à disposição de vocês. Estamos até o final desse percurso aí, juntas. Módulo 4 ainda está por vir. Estamos juntas. Obrigada, meninas. Obrigada, foi maravilhoso passar esse tempinho, conhecer, né, um pouco de vocês. E aí nós falamos, e vamos ver esse workshop aí fica promessa do workshop Pessoa e Venda Moda. Fica promessa do workshop para todo mundo, mas muito... Já se comprometeu com o WME. Já está planilhada. Gente do céu, vamos lá. Foi maravilhoso, gente. Muito obrigada. Beijo para todas vocês. Foi incrível. Foi bom estar com vocês e brincar com vocês. Boa noite a todas. Grande mediadora. A fanfarrona, né? Maravilhosa.